Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre procrastinação e a grande temática de hoje é: você procrastina ou você não sabe eleger prioridade? Sim, são coisas diferentes. Uma coisa é procrastinar e uma coisa é você não conseguir estabelecer essa hierarquia. E aí vamos começar com a ideia de procrastinar, que é o que a gente mais ouve por aí e é o que mais tem conteúdo na internet hoje, é sobre essa temática. Então a gente já sabe que procrastinar nada mais, nada menos do que adiar as coisas, adiar aquela tarefa, né? E eu vou deixando para depois, eu vou deixando para depois. E hoje em dia a gente tem essa dificuldade de priorizar aquilo que precisa ser feito. Em contrapartida, a gente tem muita distração, né? Então, normalmente a gente vai substituindo aquilo que precisa ser feito por uma distração, né, para alguma outra coisa, por tempo na internet. A internet é muito boa, é por ela que você está assistindo esse vídeo, esse conteúdo, mas a gente precisa saber dosar e equilibrar. Então, eu gosto muito de quando um cliente traz essa sensação, ou quando eu estou presa nessa sensação, eu gosto de observar a minha semana. Então, eu paro para observar qual tem sido as minhas distrações, que tipo de substituição saudável eu posso fazer, para não ficar presa àquela distração, para conseguir priorizar aquilo que eu preciso fazer. Eu gosto muito de pautar aquilo que eu vou fazer na noite anterior, ou se eu não consigo fazer na noite anterior, assim que eu acordo, é porque não tá aqui, mas eu tenho um plannerzinho de folhinha, foi muito baratinho, e aí ele tem de segunda a domingo. Então, quando eu acordo ou antes de dormir para o dia seguinte, eu já organizo o que eu preciso fazer, quais são as minhas prioridades naquele dia, né? Às vezes eu tenho dias mais estruturados, com horário para as coisas, tem dias que são mais livres, que eu só tenho obrigações, mas eu não tenho um horário específico para fazê-las. Mas eu organizo ali e eu vou observando o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer e por que eu não consegui fazer. Então, ele é um bom marcador para a gente conseguir ter esse autoconhecimento, né? Então, e aí, um questionamento que eu te faço, você que tá com esse sentimento de que tá procrastinando, é quanto tempo você consegue ficar longe do celular? Então, se você fosse acordar e não ligasse o telefone, deixasse o telefone desligado e fosse dar prioridade àquilo que você precisa executar, você conseguiria? A gente sabe que existem também profissões onde a gente precisa do celular, mas como é tentar, na hora que você está fazendo tarefas prioritárias que não necessitem do telefone, deixar eles longe de você, com as notificações desligadas, em modo avião, e tentar dar conta daquilo que é prioridade. Então, e aí, existem pessoas que procrastinam, que deixam de fazer as coisas por conta de uma ideia perfeccionista. Então, eu só vou fazer quando as situações estiverem favoráveis. E a gente sabe que isso não existe. É aquela ideia da segunda-feira é melhor para fazer dieta, e segunda-feira é melhor para fazer exercício, porque é o começo da semana. Qualquer dia é um bom dia para você iniciar uma nova prática, né? Então, pensou em começar algo, já comece. Não precisa ficar pensando no dia ideal, no ambiente ideal, né? Porque isso vai te gerando essa ideia perfeccionista e você acaba não fazendo. Porque a gente não faz as coisas de forma perfeita, a gente faz dentro das nossas condições, né? Então, a gente precisa entender que para eu conseguir dar conta, eu preciso estabelecer metas realistas. Tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre uma técnica de estabelecimento de meta, que é o SMART. E por que eu preciso tanto de metas realistas? Porque se eu faço metas irreais, o que vai acontecer? Eu vou fracassar. Dito e feito. E o nosso cérebro, ele gosta de trabalhar com esquema de recompensa. Se eu só fracasso naquilo que eu estou elaborando como objetivo, meta, o que meu cérebro vai trazer como mensagem? Ele vai falar assim, pra que você vai se esforçar se você sempre fracassa? Ele vai falar assim, você fez uma meta irreal e é por isso que você está fracassando. Não. Ele vai te gerar esse sentimento de fracasso por não ter correspondido à altura daquilo que você idealizou. Então, ele vai te levar para uma zona de conforto que não é confortável, né, que vai fazer com que você se sinta um fracassado e nem tente mais. Então, é muito importante você se atentar para as metas que você tem estabelecido, para que elas sejam realistas. E aí, beleza. Então, o que é essa questão de hierarquia de necessidades e valores, né? Eu preciso saber o que é importante de verdade, o que é prioridade, o que eu posso fazer agora, o que eu posso deixar para fazer para depois, conseguir elencar essas necessidades, né?
Hoje em dia, a gente vive muito uma sociedade que acumulou tarefas. A gente está cada vez mais acrescentando tarefas no nosso dia, né? A gente está com excesso de afazeres. E isso tem nos sobrecarregado. Então, a gente precisa muito dessa hierarquia. Exemplo, uma dona de casa com filhos pequenos, que tem uma casa enorme para cuidar, filhos para alimentar, toda uma rotina, né? Se ela ficar muito presa a tentar dar conta de tudo, ela vai ficar exausta e frustrada. Então, como é ter uma hierarquia? Exemplo, hoje eu vou limpar o quarto e banheiro. Sala e roupa eu vou deixar para outro dia, mas tem ações que vão ter que ser cotidianas, exemplo, alimentar meus filhos precisa ser diariamente. Então, dentro da minha hierarquia de necessidade, o que é que eu faço todo dia? O que é que pode ser feito em outro momento? Eu, quando paro para ler um livro, eu separo um momento onde está tudo tranquilo, onde eu já fiz as minhas necessidades, onde eu fiz aquilo que é prioridade, sabe, emergencial, tipo, qualquer outra coisa que possa tirar minha atenção naquele momento já foi solucionado. Eu tô com a mente tranquila, eu posso focar naquilo que eu tô fazendo, que é a leitura. Então, eu olho a minha hierarquia de necessidade. Então, o que eu preciso fazer agora? Exemplo, no dia que eu tô atendendo, essa é a minha prioridade. As outras coisas são outras coisas, né? Mas se me dá uma sede, eu vou precisar parar para beber água, ou ter uma garrafinha d'água. Então, é estar atento às minhas necessidades e como eu vou organizar. Se eu faço um planejamento muito fechado, né, quando vem um imprevisto, eu fico muito frustrada, porque na nossa vida tem um bocadão de imprevisto. Então, é preciso entender as minhas necessidades, entender também os imprevistos que podem acontecer e como eu vou administrar tudo isso, né? Então, deixar de fazer uma tarefa por ter outras necessidades, né, e às vezes também não saber como começar, não é procrastinação, é desorganização nessa hierarquia de necessidades. E aí eu te pergunto para você refletir, quais são as suas necessidades prioritárias agora? Você consegue elencar, você consegue ter isso palpável, à mão, consciente de quais são as suas necessidades? E aí a pergunta que eu vou te fazendo é para você refletir. Exemplo, será que eu estou deixando essa tarefa para depois, no exemplo de procrastinação que eu acabei de dar? Ou será que eu não estou sabendo hierarquizar as minhas necessidades? Então, tenta discriminar, é procrastinação mesmo ou falta de organização na minha hierarquia de necessidades, né? Então, durante essa sensação que você pode estar tendo de procrastinação, faça algumas perguntas. Perguntas simples. O que é prioridade para mim agora? Tô deixando para depois, pois tenho outras prioridades nesse momento? Então, durante essa sensação de procrastinação, como é parar para tomar consciência e se fazer certas perguntas? Essa ideia de deixar para depois, esse movimento de deixar a tarefa para depois, para amanhã, ele acontece em todas as áreas ou ele acontece em áreas específicas? O que essa procrastinação significa para mim? Qual é o impacto dela? E aí existem 4 perguntas bacanas da gente tentar ter elas conscientes no momento de procrastinação, que é exatamente isso. Tudo, eu procrastino em tudo, ou eu procrastino em algumas áreas. Exemplo, caramba, eu deixo tudo para depois, ou eu deixo uma área específica. Assim, exemplo, academia, beber a quantidade de água que eu necessito, ou ter uma prática de leitura, ou estudar. São questões específicas que eu acabo procrastinando, ou em tudo. Eu me sinto procrastinando em todas as áreas, em todas as formas. Tudo eu deixo para depois, tudo eu adio, e a gente precisa investigar, né? Depois, isso que eu procrastino, você consegue elencar em 1, 2, 3 áreas que você procrastina? Então, exemplo, eu procrastino na minha alimentação, eu procrastino no exercício físico, eu procrastino no meu trabalho. Você consegue separar em áreas? E qual é o tema que envolve, sabe? Qual é o foco principal? É questão do trabalho, é questão de vida pessoal. Exemplo, às vezes a pessoa é muito boa na execução do seu trabalho, porque ali tem metas, prioridades, prazos, então ela flui. Mas na vida pessoal, que é mais aberta, com maior possibilidade de administração, ela acaba procrastinando. Então, exemplo, a área principal que ela mais procrastina é a sua vida pessoal. E quem você seria se você não procrastinasse essa tarefa? Quem você seria se você fosse pontual, fizesse tudo que você elenca na tua prioridade, na tua lista,
como é que seria isso? Quem você seria? E aí existem várias possibilidades de respostas e caminhos, mas a gente precisa se atentar para dois caminhos, né? Caso essa ideia de que se eu não procrastinasse, eu seria uma Mulher Maravilha, um Deus, alguém imbatível e invencível, né? Então, eu tô cobrando de mim mesmo algo que é maior que a minha humanidade. E a procrastinação tá ali cumprindo o papel, mostrando que eu sou humano. Porque é irreal eu cumprir esse papel de pessoa infalível, invencível, um deus grego ou afins. Agora, se o caminho que eu vi, que se eu deixasse de procrastinar, eu seria uma pessoa mais feliz, eu seria melhor, eu estaria crescendo, vai me mostrar que existe um sintoma, né? Que eu posso estar fazendo uma autossabotagem. Porque crescer dói, né? Só que é olhar para isso com possibilidade. Hoje saí desse vídeo enorme, se fazendo essas perguntas e se colocando nessa ação. Ok, procrastinação, entendi. Mas agora eu vou ter estratégias para combatê-las. Opa, entendi que eu não sou procrastinador. Eu tenho dificuldade de eleger a minha prioridade, a minha hierarquia de prioridade. Então agora eu vou começar a priorizar, né? E aí, se fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se quiser, deixa aí nos comentários quem seria você se você não procrastinasse. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar. Sugestão de tema, tá bom? É um prazer compartilhar um pouquinho do conhecimento da psicologia para vocês e trazer sentido para o dia a dia de vocês. Essa é a missão desse canal, trazer reflexões de temas que são complexos, que a gente ouve muito, mas como é pensar e refletir para dentro, né? Se colocando nesse lugar e pensando a partir desse viés interno. Um beijo!